Oremos. Pai querido, queremos aprender de Ti, Senhor, através da Tua palavra e por isso suplicamos a iluminação de Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje é um tema delicado, porque, sabe, tem muito cristão sincero no mundo, gente linda, maravilhosa, que quer servir a Deus. E, no entanto, em São Mateus já vimos que quando Cristo voltar, terá muita gente que dirá: Senhor, mas em Teu nome te seguimos. E Jesus disse: não basta dizer Senhor, Senhor, você tem que fazer a minha vontade. Então tem muita gente sincera que, pensando que está fazendo a vontade de Deus, de repente não está fazendo. E este é um assunto chave para isso. Quero ler alguns versos mostrando que Deus não muda de opinião. O que Deus disse que hoje é assim, sempre vai ser assim. Em Salmo 89, versículo 34, encontramos o seguinte: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Não mudarei, não modificarei. Deus disse: não vou mudar, não vou modificar aquilo que falo. Matar sempre estava errado, mentir sempre estava errado, roubar sempre estava errado. Ele não vai mudar. Agora, no coração da Santa Lei de Deus, nós encontramos o quarto mandamento que ordena guardar o sábado. E ele disse: não modificarei isto, não modificarei minha aliança, não mudarei o que falei. Mas este não é o único texto. Aqui em Isaías 48 também encontramos outra referência a isso. Diz: seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. É uma palavra eterna. Então, por que os seres humanos hoje guardam o domingo em lugar do sábado? Muitos cristãos sinceros dizem: porque Jesus ressuscitou no domingo. E é verdade, Jesus ressuscitou no domingo, isso não podemos contestar. Porém, em nenhuma parte da Bíblia diz que porque Jesus ressuscitou no domingo, agora o domingo passa a ser o dia santo e já não mais o sábado. Mas em Daniel capítulo 7, versículo 25, encontramos uma profecia assustadora. Aqui se fala de um poder religioso que em algum momento da história ia aparecer com pretensões terríveis. Vejam o que diz o texto: este poder proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará, em outras versões diz, perseguirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Este poder tentará mudar os tempos e a lei. Agora, se a gente se pergunta, oficialmente, quem mudou o dia de repouso? Em que momento deixou o sábado de ser santo e começou a ser o domingo? Vamos saber que na Bíblia não existe autorização para isso. Mas revisando a história, vemos que foi uma posição contundente da Igreja Católica. Inclusive, você pode ir a qualquer livraria e comprar o Catecismo Católico. E aí há perguntas, respostas, E diz: qual é o dia de repouso? Domingo. Por que o dia de repouso é o domingo? Porque a Santa Mãe Igreja diz assim. No concílio de Laodicea, no ano 336 da era cristã, a Igreja Católica votou oficialmente que a partir de aí o domingo passaria a ser o dia de repouso. Mas quando Cristo esteve nesta terra, ele guardou o sábado. Os apóstolos guardaram o sábado. A igreja primitiva guardou o sábado. Só que começou a acontecer algo interessante. Quando Cristo foi embora para os céus, os apóstolos ficaram aqui guardando o sábado. Toda Jerusalém, Galileia, Israel estavam prisioneiros do poder escravizador de Roma. E chegou um momento em que os israelitas, os judeus, quiseram se rebelar contra o poder de Roma. Aí os romanos mandaram exércitos para subjugar o poder judeu, este desejo dos judeus de se levantarem. E muitos soldados romanos perguntaram: mas aí em Jerusalém não moram só os judeus? Tem tantos gregos, coptos, sírios, enfim. Como vamos saber quem é judeu e quem não? A resposta foi simples: olha, todo aquele que guarda o sábado é judeu.
Só que não eram só os judeus que guardavam o sábado, também os cristãos da igreja primitiva estavam guardando o sábado. Aí vieram os soldados romanos e começaram a perseguir a todos os que guardavam o sábado. Então os cristãos começaram a, olha, talvez em homenagem à volta à ressurreição de Cristo, não seria bom começar a guardar o domingo para não ser confundido com os judeus? Quer dizer, o erro começou a se misturar devagarinho, até que finalmente, em 336, no concílio de Laodicea, se votou definitivamente que o domingo passava a ser o dia santo. Mas isto, como digo para vocês, não é bíblico. Não encontramos argumento bíblico para isso. Pastor, mas veja bem, no começo da sua fala, o senhor mencionou que muitas pessoas, né, hoje em dia, sinceras, guardam o domingo. Deus não vai analisar a sinceridade do coração dessas pessoas? Não há problema nessa mudança, porque a intenção delas é boa, não é? Tanto faz o sábado, o domingo, como o senhor mencionou, é o dia do sol, é o dia da ressurreição de Jesus, um dia importantíssimo. Então, Deus não vai analisar a sinceridade do coração dessas pessoas? Na Bíblia encontramos justificação pela fé, salvação pela graça, mas não encontramos nem salvação nem justificação pela sinceridade. Sinceridade não salva. Eu posso estar completamente errado com toda sinceridade. Por isso é que nós temos que ver o que a palavra de Deus diz. Salomão disse, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim é a morte. Cuidado. Achando, de repente você está indo para a morte. Não se guie pelo que você acha, guie-se pelo que a palavra de Deus diz. Pastor, o que é mais importante? Ter um dia de adoração fixo ou ter um espírito de adoração? Por que eu estou fazendo essa pergunta? De repente eu posso pegar e transferir o espírito de adoração do sábado para uma questão cultural, até porque é mais fácil, né? Para o domingo. Eu posso ter esse espírito de adoração no domingo? E fazer do domingo, de repente, o meu, entre aspas, o meu sábado? Você pode ter espírito de adoração qualquer dia da semana, mas se você se põe a analisar bem detalhadamente, vai ver que o que leva o ser humano a observar qualquer outro dia não é o espírito de adoração, é o comodismo humano. É mais fácil, é melhor, todo mundo faz. Mas uma coisa aprendemos na Bíblia, que obediência é obediência. Matar é errado. Não, mas um pouquinho só. Não, mas não, é errado. Mentir é errado. Não, mas uma mentirinha branca é errado. Roubar, não, mas só um centavinho é errado. E o sábado está dentro da lei moral. Um outro dia é invenção humana, é justificativa humana. Está errado. Agora, pastor, veja bem, no mandamento o texto diz mais ou menos assim, 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás, não é? Esse 7º dia não pode ser qualquer dia da semana. Por exemplo, eu trabalho 6 dias semanal, literais, né? Eu trabalho 6 dias e o que caiu o 7º eu descanso. Pode ser o sábado, pode ser o domingo, pode ser a segunda, pode ser a terça. Sim, mas acontece que se você vai ao dicionário e procura a palavra sábado, vai ver 7º dia. Se você vai ao calendário, procura onde está o sábado, vai estar no 7º dia. Podem até pintar de vermelho o domingo, mas o sábado é o 7º dia. Quando Deus estabeleceu o ciclo semanal, o 7º dia era o sábado. E a partir de aí o ciclo semanal tem 7 dias. Deus ordena separar o sábado. Agora, vem o raciocínio humano, não, mas não precisa ser muito radical, não. Sabe que o argumento que o inimigo usa é, não precisa ser muito radical. Quando veio a Adão e Eva no jardim, especialmente a Eva, Satanás disse, olha, toma este fruto. Não, Deus disse que eu não posso. Não, mas não precisa ser radical, Eva. Um frutinho, vamos dizer que seja uma maçã. Uma maçã, Deus tem tanta coisa para se preocupar, vai se preocupar por um fruto. O problema não era o fruto, o problema era a desobediência. O problema não é o dia, o problema é a desobediência, não querer fazer aquilo que Deus disse. Mas então o senhor está afirmando que o sábado é um ponto de salvação?
se eu guardo o sábado, eu estou do lado de Deus, se eu não guardo, eu não estou do lado de Deus. Eu posso afirmar dessa forma? Eu não estou afirmando isso, porque a Bíblia diz que a salvação é unicamente pela graça. O que eu estou afirmando é que aquele que foi salvo pela graça deve viver uma vida de obediência. E o sábado é um assunto de obediência. Eu te digo assim, eu acabo de almoçar, mas eu estou com fome. Então não almoçou. Você diz, eu sou salvo pela graça, mas não obedeço. Então não está salvo. Uma coisa é consequência da outra. Como posso ter almoçado e continuar com fome? Como posso ter sido salvo e continuar desobedecendo? Jesus disse, se me amais, guardai meus mandamentos. Tem uma coisa interessante com isto dos mandamentos de Deus aqui. Eu quero ler para vocês em 1 São João. A mim me assusta isto. Isto é assustador porque, olha, veja o que diz aqui. São João, 1 São João, capítulo 2, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido, está falando de Jesus, o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Olha, isto é assustador. Tem tanta gente que diz, eu conheço Jesus, glória a Deus, o Senhor me salvou. Mas Jesus disse, olha, você diz que me conhece, se você não guarda meus mandamentos, pastor, você é mentiroso. Mandamento é um assunto aí, de repente, para um outro nosso estudo, né? Mas sábado, quando a gente fala em sábado, sempre fala 4 mandamentos, lembra-te do dia do sábado, aquela coisa toda. Agora, vamos esquecer o mandamento. Tá. O senhor consegue me colocar uma prova de que o sábado ele é importante mesmo fora o mandamento? Porque às vezes eu posso entender assim, o mandamento ele foi cravado na cruz, a gente no outro estudo vai analisar isso, mas o sábado eu tenho como provar e entender fora do mandamento? Eu vou te ler aqui o que diz Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Diz assim, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O versículo 12 diz, também lhe dei os meus sábados, para que servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Quer dizer, Deus diz que o sábado é uma espécie de carimbo que Deus coloca em cima de você, dizendo, este é meu filho. Mas pastor, falando em selo, o senhor está falando que o selo é o sábado, mas em Efésios 1:13 fala que o selo é o Espírito Santo. Então, o selo, ele é o sábado ou o selo é o Espírito Santo? Agora eu fiquei confuso. Não, é que em Efésios, Paulo não diz que o selo é o Espírito Santo. Diz que quem sela é o Espírito Santo. O selador é o Espírito Santo. O selo é o sábado. Não tem como você acreditar no Espírito Santo se não acredita no sábado. Pastor. Porque Efésios diz que o Espírito te sela, mas te sela com quê? Com o selo do sábado. Pastor, só para insistir um pouco mais para o senhor me convencer plenamente desse tema, tem um ditado que diz assim, né? O povo fala assim, a maioria normalmente tem razão, não é? Quer dizer, tantas pessoas estudam a Bíblia, tantas denominações religiosas, e só um grupo tem razão? Todos os outros estão errados grupo, né? com relação a esse assunto? Se a gente for meio pela lógica, né? A gente fica, poxa, será que a maioria está errada e a minoria tem razão? Eu não diria o grupo menor tem a razão. Eu diria a Bíblia tem a razão. Mostre-me um verso da Bíblia que diga que o sábado já não é mais o dia santo, agora é o domingo. E eu vou ser o primeiro, porque eu quero me salvar, não digo quero me salvar, eu amo meu Senhor Jesus.
eu não terei palavras, nem nunca poderei fazer nada para agradecer a Deus porque me salvou. Eu quero obedecer a Deus. Se na Bíblia eu encontro um verso que diga agora o domingo, porque Cristo ressuscitou domingo, é o dia santo, eu vou ser o primeiro em guardar o domingo, mas eu não encontro. E eu quero ser obediente a Deus porque amo Ele. E é por isso que eu guardo o sábado. Então, o fato da maioria não guardar o sábado não quer dizer que a maioria está certa. Quem está certa não é nem a maioria nem a minoria. Quem está certa é a palavra de Deus. Temos que nos guiar por aquilo que a palavra de Deus diz. Então, o senhor afirma que Deus ele faz questão que os seres humanos eles respeitem e guardem o sábado. Essa forma de eu me expressar, né? Que Deus faz questão. Para Ele é importante eu diria que Deus faz questão que os salvos pela graça vivam como salvos. Uma vida de obediência. Estamos falando do sábado agora porque o tema é o sábado. Mas o sábado não é mais importante do que não matar, do que não roubar, do que não mentir. A vida do cristão é uma vida de obediência. E o que Deus faz questão não é se é isto ou é aquilo, obedece. E para obedecer você precisa ser humilde. Às vezes é nosso orgulho que não nos deixa obedecer aquilo que Deus diz. Pastor, o senhor mencionou, né, na sua fala que existem textos na Bíblia que citam a mudança que seria feita do sábado para o domingo, não é? Então o senhor está afirmando que isso é bíblico, realmente nós acompanhamos aqui a leitura. Mas como que a gente interpreta, então, essa questão das pessoas não analisarem esse aspecto no momento em que elas guardam o domingo? Elas não observam esses versos na Bíblia que são claros com relação à mudança a mudança que seria feita? Eu não conheço uma pessoa que tenha estudado e descoberto as verdades bíblicas e que diga assim, entendi tudo perfeito, mas continuo guardando o domingo. Não existe isso. A pessoa sincera, quando seus olhos se abrem, pode ser que por falta de tempo, por falta de oportunidade, por algum motivo, não enxergou a verdade, ou não entendeu as profecias, não sabia que em algum momento da história se levantaria um poder tentando mudar os tempos e a lei. E então, com toda sinceridade, está servindo a Deus. Mas, queridos, eu posso vir aqui com o rosto manchado, e com toda sinceridade, estou feliz da vida, tudo. Só que no momento em que você me mostra que meu rosto está manchado, a partir de aí acabou minha sinceridade. A partir de aí já não sou sincero, sou teimoso, porque continuo com o rosto manchado, tendo você me mostrado. Então a palavra de Deus é como um espelho. Você quer saber se está certo ou está errado? Eu te mostro a palavra de Deus. Você se olha no espelho. A partir desse momento acabou tua sinceridade. Agora é você com Deus e com o Espírito que trabalha no teu coração, tentando mostrar-te se está certo ou está errado. Pastor, eu sou de uma denominação. Vamos fazer essa colocação, né? Um exemplo. E o meu pastor, ele não prega contra o sábado, mas as minhas atividades da minha denominação, ela funciona no domingo. Qual seria, talvez, aí a sua dica? O que eu devo fazer quanto a isso? Meu pastor não fala nada contra, mas as minhas atividades são no domingo. O que eu faço? Eu vou te fazer uma ilustração. Vamos dizer que teu paletó por trás está tudo manchado de mingau de aveia que caiu. E você, na pressa, pegou o paletó, está feliz da vida, andando na rua, tem um encontro com um grande executivo aí. E eu te digo, vem cá, te mostro o espelho, olha teu paletó. O que você faria? Ou limpa ou troca, né? Eu quero terminar este estudo apelando a teu coração. Eu sei que há momentos na vida em que a gente precisa tomar decisões, sabe? Não é fácil reconhecer que a gente está errado, mas em matéria de estudo da Bíblia, a gente nunca tem que levar o fato assim, estou errado. Não, você está crescendo. A experiência cristã é uma experiência de crescimento. Hoje você aprende a ler, amanhã você aprende a escrever, depois aprende a sustrair, a multiplicar, a dividir. Um dia aprende álgebra, trigonometria, física quântica e vai crescendo. No estudo da Bíblia é a mesma coisa, você vai crescendo. Mas seja sincero, se o Espírito de Deus está falando no teu coração, obedeça a voz de Deus.